e para discutir as atividades que estão previstas lá na disciplina. Vocês devem ter observado que o livro Aparição, que era uma das dificuldades que vocês mencionaram, que vocês não estavam encontrando, esse livro foi postado na plataforma. E é muito importante que vocês levem em conta o livro da disciplina, que é o livro que está disponível, né? E no qual as obras que estão sendo discutidas, elas estão debatidas e apresentadas para vocês ali no livro da disciplina, ok? Antes de eu abrir aqui a página da disciplina de literatura portuguesa, para que a gente possa ver uma a uma as atividades que foram propostas para vocês, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, né? Alguma dúvida em particular que vocês queiram esclarecer. A Maria de Fátima está dizendo que não conseguiu baixar o PDF. Maria de Fátima, o PDF que eu mandei para vocês, ele está no fórum de notícias e ele também está no fórum de dúvidas. Então, ele está habilitado. Nós conseguimos abrir aqui no meu computador. Talvez você precise verificar se no teu computador você tem o Adobe Reader, que é o leitor de PDF. Porque se você não tiver o leitor de PDF, daí você não vai conseguir baixar. Né? Muito bem. Eu não estou conseguindo olhar aqui no compartilhamento de tela, eu não estou conseguindo compartilhar a tela da disciplina com vocês. Né? De qualquer forma, eu vou abrir a disciplina aqui para mim, né? E nós podemos comentar as atividades da unidade 1, que é a primeira unidade da disciplina. Muito bem. Se vocês tiverem condições de também abrir a unidade 1 para recuperar o que foi pedido ali na atividade, né? Então vejam, a atividade 1 da unidade 1 é uma tarefa de produção de texto, né? E ali vocês têm um pedido de explicação para o significado de ironia romântica. Esse é um conceito que está desenvolvido na unidade 1 do livro da disciplina. E aqui a questão também pede que vocês deem um exemplo de ironia romântica presente em um dos livros lidos para essa disciplina. Então vejam, no texto do livro de vocês, da unidade 1, vocês têm uma explicação, uma discussão sobre o que significa ironia romântica. E vocês deverão, então, nessa atividade, explicar com as palavras de vocês o que significa isso. Ok? Então, essa foi a pergunta. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre o que esse conceito se propõe a desenvolver. Então, o termo ironia romântica tem a ver com um significado associado a uma prática autoral que foi muito comum entre os autores da primeira metade do século XIX, principalmente. Ou seja, os autores do romantismo. O conceito de ironia romântica foi criado por teóricos do século XX, mas que tinham em mente o que os autores do século XIX faziam. E nesse caso em particular, a gente observa que o Eça de Queiroz, que é o autor que vocês têm ali na primeira unidade do livro, é um grande, vamos dizer assim, adepto da ironia romântica. Esse texto que está sendo tratado na unidade 1 com vocês, né, o romance Os Maias, é um texto que trata, né, e que expressa de alguma forma isso que a teoria chama de ironia romântica. Muito bem. Vamos observar, então, como é que vocês vão pensar esses conceitos para responder à questão. Eu sempre gosto de associar o conceito de ironia romântica à metalinguagem. Ou seja,
quando um determinado texto literário utiliza o próprio universo de criação literária para discutir o ato de fazer literatura. Isso nós entendemos como sendo metalinguagem. E a ironia romântica, ela é, de certa forma, associada a esse procedimento. Quando nós temos num texto uma preocupação do narrador em discutir com o leitor o modo pelo qual aquela obra está sendo realizada, quando o narrador conversa com o leitor e debate os elementos que estão vinculados ali ao texto, é interessante que vocês observem, né, que naquele caso em particular, né, vocês têm um exercício metalinguístico. A Marina aqui está me perguntando se eu estou dando explicações da disciplina de literatura portuguesa. É isso mesmo, Marina. Essa webconferência é para a disciplina de literatura portuguesa 1. Nós fizemos a webconferência de teoria literária 1 na semana passada. Ok? Muito bem. Então, a ideia de ironia romântica está associada à ideia de metalinguagem. Né? Então, quando vocês têm um autor que, na figura do narrador, debate o modo de realização da obra com o leitor, nós podemos chamar isso de ironia romântica. Há várias formas, né, de vocês considerarem o exercício da ironia romântica. Por exemplo, quando nós estamos lendo um romance, né, e o leitor chega à conclusão de que uma das personagens daquele texto é uma figura do mundo literário, por exemplo, a figura de um escritor presente naquela narrativa, essa é uma forma de a ironia romântica se manifestar. Porque, claro que pela opinião desse escritor, que é personagem daquela obra, nós teremos acesso a uma discussão, a uma reflexão sobre o fazer literário, sobre o modo como a literatura se configura. Não é? Então, essa é uma das formas de compreensão da ironia romântica. Ok? A Gercele está perguntando sobre a avaliação de sábado. Qual é a sua dúvida, Gercele? A avaliação vai acontecer no sábado, é uma prova, né? A prova escrita, prova presencial. Vai cair todo o conteúdo da disciplina, Gercélia, como funciona nas outras também. O conteúdo da prova é o conteúdo da plataforma, é o conteúdo do livro didático que vocês receberam. A prova é composta sempre por 10 questões. Parte das questões são objetivas, parte das questões são discursivas, ou seja, vocês precisam escrever, né? A prova vale 10, né? E vocês têm também o seminário. E o seminário vale até 2 pontos, né? Que vai se somar à nota da plataforma para que vocês cheguem à média do bimestre. Maria de Fátima, essa questão do livro físico, é importante que vocês cobrem do NUTEAD o envio do livro, porque os livros eles são enviados aos polos todos os bimestres. Então o livro ele deve chegar até vocês, né, para que seja distribuído aos alunos. Talvez tenha havido algum atraso justificado no NUTEAD, mas é importante que vocês se informem com eles sobre os motivos desse atraso. Ok? Eu não tenho nenhuma informação sobre essa questão prática e da entrega dos livros. Denise me pergunta aqui sobre o romance e as escolas literárias.
Você está se referindo a qual unidade, Denise? Qual das unidades você está se referindo? Ah, sim, isso. Denise, só que não precisa se preocupar em vincular os romances a escolas literárias. Porque, observe, na primeira unidade da disciplina, vocês têm ali uma discussão sobre o século XIX e sobre, principalmente, o romantismo. Né? A coisa mais importante ali na primeira unidade é nós percebermos que é justamente no romantismo que há o início de uma prática entre os autores de pensar a literatura como sendo um campo de discussão sobre a própria literatura. Essa é uma conclusão, né, geral, desculpe, que nós podemos tirar daquela primeira unidade. Então, na primeira unidade, vocês têm uma discussão sobre o romantismo. O romance Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré, é um romance romântico. Ou pelo menos ele foi escrito no período do romantismo e ele atende a algumas características que nós associamos ao romantismo. Mas a segunda questão ali da unidade 2, que está proposta para vocês, ela discute exatamente isso. Né? Como é que vocês vão pensar a escrita do romance Viagens na Minha Terra como uma prática reflexiva sobre a própria literatura? Eu vou retomar com vocês ali o que está sendo pedido na tarefa da unidade 2, né, que é uma produção de texto. Vejam lá. A tarefa pede o seguinte: é possível ler o romance de Almeida Garré, Viagens na Minha Terra, como sendo um estudo sobre o processo de escrita do romance, já que o viajante, o narrador, nos narra com muitos detalhes suas peripécias para compor a obra que nos oferece num exercício muito claro de ironia romântica. Vejam que aqui você já tem uma indicação do que é a ironia romântica. É esse exercício reflexivo que o narrador faz sobre o modo como ele compõe a obra. Muito bem. Continuo lendo aqui. Por conta disso, podemos entender a narrativa que se entremeia à narrativa da viagem, a de Carlos e Joaninha, como um exemplo de romance romântico, como uma obra dentro da obra. Podemos entender, portanto, a narrativa da Menina dos Rouxinóis como um exemplo oferecido pelo narrador daquilo que ele nos explica no capítulo 5, na sua receita para fazer literatura original com pouco trabalho. Aí vem a pergunta: você concorda com essas afirmações? Justifique. Observem que nessa questão, o que está sendo colocado é que o Almeida Garré, que é um escritor romântico, escreve um romance romântico, que é a história do Carlos e da Joaninha, né? E, à medida que ele apresenta o enredo da história de amor entre Carlos e Joaninha, ele também discute, paralelamente com o leitor, qual a melhor forma de contar uma história de amor. Qual seriam as estratégias de um narrador para que a história fosse o mais emocionante possível, para que ela pudesse realmente comover e levar o leitor a se emocionar e a criar uma identificação afetiva com as personagens. Então vocês têm ali quase como se fosse uma receita de como fazer um romance romântico. Observem que é isso que nós estamos chamando de ironia romântica. A ironia romântica é essa atitude do autor de discutir com o leitor o próprio modo como ele produz a sua obra.
o próprio modo como ele produz o seu texto. Isso é muito explícito no romance Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré, que é um romance escrito no romantismo, na primeira metade do século XIX português. Ok? A prova que vocês farão no sábado, ela tem perguntas específicas, né? É importante que vocês tenham em mente tudo aquilo que foi cobrado nas unidades, mas não há nada lá na prova que não esteja contemplado no livro da disciplina e nas unidades, nas tarefas que vocês estão fazendo agora na plataforma. Quanto a isso, podem ficar sossegados, ok? Vocês observaram que na unidade 1 tem um fórum, que é um fórum valorativo. Nesse fórum, vocês têm possibilidade de participar, né, e aferir uma nota pela participação. Eu acho muito importante que vocês não percam a oportunidade de participar do fórum, de modo a que possam aferir aí uma nota, né, por participação, por inclusão ali das suas respostas no fórum. Esse fórum que está proposto na unidade 1, ele é bastante simples, né, e tem um peso de 1 ponto, no cômputo geral da nota. Tá? Aqui nós estamos propondo que vocês estabeleçam aproximações entre os romances Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré, e Os Maias, do Eça de Queiroz, que são 2 romances publicados no século XIX, né? E outros romances que vocês tenham lido, seja aqui dentro do universo do curso, né? Seja fora do curso de letras, pela experiência de leitura que vocês tenham, né, antes de entrar no curso ou paralelamente ao curso. O que nós estamos querendo aqui é que vocês façam um exercício comparativo. Né? Vocês leram algum romance, outro, que não seja nem Viagens na Minha Terra, nos quais vocês observem, por exemplo, essa reflexão do narrador sobre a própria obra, ou seja, sobre ironia romântica, tá? Então seria interessante que vocês participassem do fórum estabelecendo paralelos. Eu observei que pouca gente participou desse fórum, mas é bom lembrar que o fórum vale nota, né? Que há a possibilidade ali de vocês discutirem com os colegas, com os tutores, a melhor forma de associar, né, os livros que fazem parte dessa disciplina com outros livros que vocês tenham lido. Laísa, essa webconferência é só para literatura portuguesa. É claro que nada impede que os alunos de teoria literária assistam à webconferência, mas o conteúdo da webconferência é de literatura portuguesa 1, que são meus alunos também. Ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida em relação às atividades que foram propostas na unidade 1? Maria de Fátima, nós reabrimos o prazo até o dia 13/4. Então, até sexta-feira, meia-noite, vocês podem sim participar do fórum. Tá? Todas as atividades da disciplina tiveram o prazo ampliado até sexta-feira, meia-noite. Tá ok? Quem não participou pode participar. Quem participou, mas ficou com dúvida, pode voltar até lá e participar novamente. Né? O fórum vai permanecer aberto até sexta-feira. Tudo bem, gente? Nenhuma questão aqui em relação às atividades da unidade 1? Na unidade 2, como eu mencionei, o tópico, né, é a discussão do livro Viagens na Minha Terra. E vocês devem ter observado, é um livro divertidíssimo, né? É um livro no qual o narrador faz muitas piadas e brincadeiras com o leitor, porque a gente percebe claramente que o narrador do romance Viagens na Minha Terra é um narrador irônico. Né? O Almeida Garré, apesar de ser um narrador, um escritor, né, um produtor de literatura vinculado ao romantismo, ele tem muitas críticas
aos exageros do romantismo. Então, nós podemos observar que há ali um ponto de vista do Almeida Garré que tem um cunho de criticar o modo de procedimento dos romances exagerados do romantismo. Né? Então, eu acho que vocês poderiam levar em conta, né, essas questões para responder aquela pergunta, que é uma pergunta que traz uma afirmação e pede que vocês se posicionem em relação a essa afirmação. Então, é uma questão, me parece, relativamente simples, mas é preciso que vocês sejam capazes de debater aquela afirmação que está proposta no enunciado da questão. Ok? Alguma dúvida, gente, em relação à atividade da unidade 2? Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de a gente tentar esclarecer, né? Na unidade 2, nós temos um outro fórum, né, que também é um fórum com valor de nota, ou seja, né, a participação no fórum implica em uma nota que será atribuída a vocês, né, e o fórum também tenta discutir aproximações entre o livro Viagens à Minha Terra e outros livros cujo tema seja a viagem. Né? E aqui a proposta também aceita que vocês associem esse romance com filmes cujo tema seja também viagem. Então, é uma oportunidade de vocês ampliarem um pouco a discussão, né, e trazerem para a reflexão de vocês experiências mais contemporâneas com o cinema. Filmes cujo tema sejam a viagem, cuja expressão artística esteja vinculada à narrativa dos acontecimentos de uma viagem, são muito comuns no cinema contemporâneo. Então, nós queremos aqui que vocês levem em conta o tema central do livro, Viagens à Minha Terra, que é a viagem. Nós temos um narrador que está fazendo uma viagem por todo o país, por Portugal, e ao viajar pelo país, ele emite muitas opiniões, ele elabora muitas reflexões sobre a cultura portuguesa, sobre a história de Portugal, sobre o momento que está sendo vivido em Portugal, sobre a sua afetividade também, até que ele chega, né, naquela casa onde se deu a história de amor entre o Carlos e a Joaninha. E aí o narrador vai contar essa história de amor, mas sempre intercalando com as suas impressões de viagem. Então, a narrativa do livro ela está concentrada no tema da viagem. Por isso que nós pedimos aqui no fórum da unidade 2 que vocês estabeleçam relação entre a viagem realizada no livro, tá? No romance Viagens à Minha Terra, e um filme ou um outro romance que vocês percebam que o tema é também o tema da viagem. Ok? Esse é o objetivo aqui desse fórum. Lembrando a vocês que a participação no fórum, desde que seja uma participação responsável e reflexiva, ela é valorada em 1 ponto. Então, é uma chance que vocês têm, né, de já garantir não só a oportunidade de falar sobre as obras que estão sendo lidas, mas também de garantir alguma nota já pelas atividades na plataforma. Né? Priscila pergunta se todos os livros serão cobrados na prova. Eles serão cobrados, Priscila, como informação geral. A prova não é uma prova sobre enredo. Não haverá perguntas sobre detalhes da obra. O que não significa que vocês não tenham que conhecer as obras. Né? Vamos dizer que vocês não tenham conseguido terminar de ler todos os livros. Mas é importante que vocês se dediquem muito claramente a ler o livro da disciplina onde esses romances estão trabalhados. O nosso objetivo é que vocês leiam integralmente os 3 romances.
É claro que se não foi possível terminar a leitura dos 3 romances até a prova, vocês têm que, no mínimo, se dedicar a uma leitura muito atenta do livro da disciplina. A prova ela está baseada nas considerações, nas discussões que estão presentes no livro da disciplina. Tá? Gisele, o horário do seminário foi a coordenação que marcou com vocês. Isso está na plataforma, né? Isso está informado, informado pelos tutores de polo e pelos tutores. Eu não tenho exatamente aqui o horário, não quero dar nenhuma informação errada para vocês. Tá? Mas os tutores e a coordenação de curso têm essa informação bem certinha para fornecer para vocês. Ok? Muito bem. Em relação à unidade seguinte, né, a unidade 3, nós vamos aqui chamar a atenção para alguns detalhes que foram contemplados aqui nas atividades, né, que na unidade 3, a discussão é sobre o romance Os Maias, do Eça de Queiroz. Ao contrário, pelo menos diferentemente do romance Viagens na Minha Terra, Os Maias é um romance que já pertence ao realismo português. Não é mais um romance romântico. Aqui nós temos uma situação familiar bastante dramática, né? Na qual há inclusive a experiência do incesto, né? E é um romance que não tem mais aquele cunho romântico que nós percebemos em Viagens na Minha Terra. Né? E a pergunta aqui ela é uma pergunta bem específica, né? Que pede que vocês citem do romance 2 cenas em que apareça a personagem do Tomás de Alencar. O Tomás de Alencar é uma personagem secundária do romance, ele é uma personagem que é escritor, né? É poeta. Portanto, a figura do Tomás de Alencar ela está diretamente relacionada à literatura. Então, o que vocês vão fazer aqui é procurar no romance Os Maias, passagens em que o Tomás de Alencar apareça, né? E que a sua figura esteja relacionada à literatura. Isso vai ser fácil de acontecer, porque o Tomás de Alencar ele tem pretensões artísticas, ele quer ser um escritor. Então vocês vão comentar, né, nessa passagem em qual capítulo que se dá a cena e por que vocês associam naquela cena a personagem do Tomás de Alencar à literatura. A literatura como sendo uma prática, né? Uma prática literária que está sendo debatida também no romance dos Maias, e aí nós chamaremos isso também de um romance que faz uso da ironia romântica. Tá? A Maria de Fátima que sugere que no começo do curso seja passado para vocês todos os livros que serão lidos nas disciplinas, né? Eu concordo com você, Maria de Fátima, realmente eu acho que é pouco tempo, mas nós tínhamos essa orientação, né, de divulgar entre os alunos os livros que seriam lidos no ano seguinte. Então, acho que esse é um comentário que você faz que me parece muito apropriado, né? E eu vou reforçar com a professora coordenadora do curso para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, né, vocês estão cursando a disciplina de Literatura Portuguesa 1, e nós teremos no segundo semestre a disciplina de Literatura Portuguesa 2. Eu ainda não sei se serei eu a professora ou se será a professora Rosana, que também compartilha a autoria do livro da disciplina, mas um livro que vocês terão a ser trabalhado no semestre que vem é o livro Os Lusíadas, do Camões, e o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. São textos de poesia, né? Porque a Literatura Portuguesa 2 ela versa sobre poesia, enquanto que a Portuguesa 1 é sobre ficção, sobre romance. Na 2 vocês trabalham só com poesia. Então já são 2 autores, 2 textos com os quais vocês vão trabalhar no segundo semestre, que eu já estou aqui, então, atendendo a essa sugestão da Maria de Fátima, informando a vocês, né?
Então, vocês no semestre que vem trabalharão com Os Lusíadas, né? O texto do Camões, que é um texto longo, né? Que merece bastante atenção, e também o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. São 2 livros que vale a pena que vocês já procurem adquirir, procurem baixar na internet, enfim, para que vocês possam aí, quando a disciplina começar no segundo semestre, vocês já têm informação, vocês já têm alguma familiaridade com esses livros, né? Exatamente, Maria de Fátima, né? Como foi o caso do livro Aparição, que a gente conseguiu disponibilizar o PDF para vocês, né? Mas é um livro que não está disponível facilmente, né? Um livro cujas edições no Brasil foram esgotadas e não houve reedição do livro, né? Então, o acesso que a gente tem, ele é muito mais pelo PDF mesmo, né? Só para vocês, né? Se ninguém teve a oportunidade, eu aprovei aqui, né? Mostro para vocês um exemplar do livro Aparição, que nós já vamos comentar, né, aqui na sequência da nossa conversa. Ok? Pessoal, em relação à tarefa aqui, essa tarefa, atividade 5, que é a tarefa da unidade 3, sobre o romance Os Maias. Vocês têm alguma dúvida? Alguém fez a atividade? Teve problema? Como é que ficou aí o aproveitamento de vocês nessa atividade? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, olha só, essa webconferência, ela também dá a oportunidade de vocês, né, se quiserem refazer, olhar novamente, né, perguntar para o tutor, como vocês vão ter até sexta-feira à noite para fazer alguma correção nas atividades, né? Então é um tempinho a mais que vocês têm aí para aproveitar melhor a tarefa que vocês terão feito, não é mesmo? Muito bem. Então vamos ali dar uma olhadinha agora, né? Na unidade seguinte, observem, perdão, né? Há também aqui um fórum, né, na unidade 6, na unidade 3, que é justamente a atividade 6, na qual vocês deverão associar o romance Os Maias no conjunto da produção do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um autor realista muito importante em Portugal, justamente porque ele foi o grande nome do realismo português. Os romances mais conhecidos do Eça de Queiroz são O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, que são romances realistas por excelência. Né? O romance Os Maias não é um romance tão conhecido assim, né? Mas é um romance que tem um lugar dentro da obra do Eça de Queiroz. Então, neste fórum de discussão, o que está pedindo aí é que você situe mais ou menos em que momento da produção do Eça de Queiroz ele escreve o livro Os Maias. Foi no começo da carreira dele? Foi no meio da carreira? A temática tratada no romance Os Maias é a mesma que aparece nos outros romances do autor? Então, é uma participação no fórum na qual vocês devem comentar a obra do Eça de Queiroz como um todo e mencionar em que momento que aparece o romance Os Maias no conjunto da produção do autor. Tá? É interessante que vocês escrevam, respondam a essas questões, né? A prova de literatura portuguesa, ela é uma prova que tem questões discursivas, ou seja, vocês vão escrever na prova, né? As questões, há a questão objetiva na prova, mas também há a questão discursiva. Então, vocês devem ir preparados para escrever. Então, fazer as atividades na plataforma, refazer, estudar a partir das atividades que estão propostas, é uma forma de vocês se prepararem para a realização da prova, que também vai exigir de vocês a atividade de escrita. Não é?
levem isso em consideração aí no momento de se prepararem para a prova. Vocês devem ter observado que no livro da disciplina, no final de cada unidade, tem ali algumas questões de autoavaliação, questões que servem para vocês perceberem se entenderam como que a unidade se desenvolveu. Aquelas questões, elas não valem nota, elas não vão ser corrigidas pelo tutor, mas são questões que ajudam vocês a compreenderem melhor as questões tratadas em cada unidade. E eu aconselho vocês a se prepararem para a prova, realizando aquelas atividades, estudando por ali. É uma boa forma de se preparar para a escrita que vocês terão que realizar no momento de fazerem a prova. É bom lembrar, gente, que as provas de literatura, elas não são provas apenas de marcar X, não. Vocês estão fazendo um curso de letras, é um curso que procura habilitar vocês para a escrita. Então, nós temos procurado, nas provas de literatura, propor questões subjetivas no sentido de questões nas quais vocês têm que escrever. Não são só questões objetivas. Né? Por um lado, isso é bom, porque na questão discursiva vocês escrevem e no momento da correção nós tentamos aproveitar o caminho de reflexão que vocês desenvolveram o máximo possível. Numa questão objetiva, você marca um X. Se esse X foi marcado na alternativa errada, você perdeu a questão inteira. Né? Então, encarem a questão discursiva como sendo uma oportunidade de vocês mostrarem tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês conseguiram apreender, mesmo de conteúdos complexos, como é o caso dos estudos de literatura portuguesa, que, claro, que nós sabemos que é um conteúdo complexo, denso, são romances que exigem do leitor, exigem do estudante de letras. Né? Então, a gente sabe que, nesse caso, uma questão discursiva, ela dá mais oportunidade de o aluno realmente demonstrar a sua capacidade de ler, interpretar e refletir sobre aquilo que leu. Ok? Muito bem. Na continuação aqui da nossa disciplina, nós chegamos na unidade 4, que trata justamente, né, do romance Aparição. Se me permitem uma piadinha, né? O romance Aparição, o Desaparecido, não é mesmo? Já está aparecido lá na plataforma, né? Já está disponível para vocês em PDF, né? E vocês podem acessar e ler o texto, né? De acordo com a exigência das tarefas. Quando eu trabalho com esse livro nas minhas turmas do presencial, né? Eu procuro sempre deixar muito claro logo de início que não se trata de uma narrativa de fantasmas. Aparição não é um fantasma. Né? Mais uma piadinha aí para vocês. Né? Considerem esse livro, gente, como uma narrativa filosófica. O narrador do romance Aparição é um narrador que é um professor da área de letras, ele é professor de linguagem, ele é um professor de língua portuguesa, ele é um professor de literatura e ele é escritor de um romance. E a configuração do romance, a aparição, ela se dá justamente na medida em que ela é o processo de escrita de um livro. O narrador do romance, o Alberto Soares, é um escritor que está escrevendo um livro. Então, em vários momentos do romance, vocês terão a expressão sento-me aqui e escrevo, que é a condição do escritor. Né? E aí, as atividades que foram propostas, elas têm a ver com isso. Né? Observem aqui, né, que nós ampliamos o prazo de entrega da tarefa, vocês terão oportunidade, né, de refazer, de rever. Né? E aqui, na questão que está proposta para a unidade 4, né, primeira questão sobre o romance Aparição, ela já faz um preâmbulo que oferece para vocês uma certa compreensão do romance. Vejam lá comigo. Alberto Soares é o narrador protagonista do romance Aparição, de Virgílio Ferreira. Então, você já tem aqui uma categorização do narrador. Personagem em primeira pessoa,
protagonista porque ele é a personagem principal. Seu relato é memorialista, ou seja, ele conta algo que ele viveu no passado. Já no início, em um prefácio poético, o leitor é apresentado às principais indagações de Alberto sobre a vida e também sobre a escrita. Esse prefácio se configura como uma entrada para a vasta paisagem interior de Alberto, que no momento da escrita do romance já é um homem maduro que decide voltar ao passado e compor o relato de um ano vivido na cidade de Évora, no interior de Portugal, como professor de língua portuguesa e redação no liceu local. Liceus são as escolas de ensino médio, né, que é onde o Alberto Soares dá aulas. Então, essa estratégia memorialística, né, que o Alberto Soares utiliza, ela coloca o narrador sempre contando algo que aconteceu no passado, mas também fazendo comentários sobre o ato de escrever, que é o que está acontecendo no momento presente. Então nós temos aí um jogo de enunciação e enunciado. Então, lembrem-se que o que nós chamamos de enunciação é o processo de esse narrador comentar no presente do discurso o que ele está fazendo ali enquanto escreve. Enunciado são os fatos do passado que esse narrador recupera enquanto escreve o romance. Então, aqui, o primeiro item dessa questão pede justamente que vocês tentem identificar o momento da vida do Alberto em que ele realiza o relato, que é o tempo do discurso, o tempo de composição do texto. E qual é o tempo da história, ou seja, os eventos que aparecem narrados no texto que o Alberto está escrevendo, aconteceram quando? Em que época aconteceu tudo isso que ele está narrando para nós? E aí, vocês também vão, nessa questão, ainda indicar lá no texto passagens nas quais fique clara a posição do Alberto Soares como professor de língua portuguesa. E ele tem vários momentos em que ele reflete sobre a sua tarefa de ensinar, principalmente sobre produção de texto, sobre leitura de literatura, e ele faz várias reflexões sobre isso. Então aqui é um momento em que vocês vão poder dizer, né, se vocês concordam com aquelas coisas que o Alberto Soares fala sobre o ensino de língua portuguesa, sobre o ensino de literatura, e se vocês, como estudantes de letras, como futuros ou já professores de língua e literatura, se vocês concordam ou não com aqueles posicionamentos. Aqui é um ponto da tarefa que é um ponto muito crítico, no qual vocês podem perfeitamente se posicionar, criticando, né, discordando, mas problematizando as afirmações que o Alberto faz sobre o ensino. Aqui é uma coisa importante para vocês levarem em conta. Tá? E aí, a exemplo do que acontece nas unidades anteriores, no fórum de discussão dessa unidade, está proposta também, né, uma reflexão que vocês devem fazer sobre o ensino de literatura. Né? O papel do professor, como eu disse, ele é discutido pelo Alberto Soares. Né? E para vocês aqui, é interessante que vocês no fórum destaquem essas considerações do Alberto Soares. E na conversa com os colegas, vocês vão entrar em debate sobre os posicionamentos que vocês tiveram sobre os modos como ele ensina língua e literatura. Observe que nós estamos falando aqui, claro, né, de um livro que trata do ensino de língua portuguesa e de literatura numa sociedade que é muito diferente da nossa, porque é a sociedade portuguesa, numa comunidade europeia, né, na qual, obviamente, há um tipo de formação para a área de letras que não é a mesma do nosso momento, por exemplo. Mas é legal que vocês pensem sobre isso. O livro Aparição é um livro que foi escrito, foi publicado em 1959. E, portanto, né, praticamente aí, 60 anos
do momento presente que nós estamos vivendo. Então, aquela realidade de ensino que o Alberto Soares apresenta, na experiência que ele teve como professor, é uma realidade, então, de um país europeu, né, numa comunidade europeia, há 60 anos atrás. Então, nesse fórum, vale a pena vocês debaterem quais as diferenças e os estranhamentos que vocês observam quando percebem o modo como este professor atua e a realidade de ensino na qual ele atua. Ele é um professor de liceu, ele é um professor de ensino médio, ele trabalha com adolescentes, né? E como que se dá essa relação do Alberto com os adolescentes que são os seus alunos? Então, há vários elementos aí que podem ser pensados por vocês na discussão que está proposta neste fórum. Tá? Então, considero que é uma boa oportunidade para discutir também literatura e ensino. Ok? Pergunto a vocês se há mais alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de comentar, de destacar aqui sobre essas 4 unidades que estão previstas na disciplina de Literatura Portuguesa 1. A densidade das leituras, né? Alguma dúvida em relação aos enredos, né? São 3 romances muito diferentes, né? Como eu comentei com vocês, o romance Viagens da Minha Terra é um romance leve, de fácil leitura, no sentido que é um texto que tem passagens, inclusive, que são muito irônicas, passagens que são muito engraçadas, né? E que a gente lê com leveza. O romance Os Maias, do Eça de Queiroz, é um romance, do ponto de vista do enredo, bastante pesado, mas essa proposta está associada, né, ao período no qual o Eça de Queiroz escreve esse livro. É um romance realista, no qual o objetivo é retratar da forma mais crua possível, né, uma realidade vivida por uma família burguesa, né, na qual o sentimento amoroso é o último elemento a ser considerado. Né? É interessante observar que o Eça de Queiroz chamou esse romance de tragédia portuguesa, porque as peripécias e o desenlace do enredo nessa peça tem um cunho trágico bastante marcante, embora o acontecimento trágico, né, o incesto, o momento em que nós vamos perceber que as personagens centrais têm um vínculo familiar, né, que faz com que elas estejam vivendo uma situação de incesto, de pecado perante a igreja e também perante a sociedade. É interessante observar o modo como Eça de Queiroz trata essa dimensão trágica, né, do enredo da vida dessa família burguesa. E é interessante observar também que o Eça de Queiroz aproveita, né, o retrato que ele faz dessa família burguesa para criticar a sociedade portuguesa e os costumes e procedimentos, né, que a sociedade impõe aos indivíduos, impõe aos sujeitos. Né? Então é com certeza um romance bastante pesado, bastante denso. Talvez alguns de vocês lembrem-se que esse romance foi tema de uma adaptação feita pela Rede Globo, né, que fez bastante sucesso durante o período. Né, a Rede Globo produziu uma minissérie na qual o enredo dos Maias foi apresentado de forma dramática, muito interessante, né, muito bem representado pelos atores que foram selecionados. Né. Vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade, selecionar passagens da minissérie para que vocês possam também compreender melhor o enredo que está sendo desenvolvido aí nesse romance. E aí, o romance Aparição, como eu disse para vocês, que dos 3 livros que estão propostos aí, é o que tem um cunho filosófico mais denso. O Alberto Soares é um escritor e o tempo todo ele está fazendo reflexões
sobre a existência. O que o Alberto chama de aparição é, na verdade, uma consciência que ele desenvolve sobre si mesmo. A aparição de si para si. O espanto que ele anuncia quando ele toma consciência de que está vivo e de que estar vivo implica numa, vamos dizer assim, num comprometimento com todas as ações que o ser vai desenvolver. Então, alguns estudos vão tratar o romance Aparição como um romance existencialista que investe fortemente na consciência do ser sobre si mesmo e na responsabilidade que essa consciência determina. Né? Então, o tempo todo vocês vão perceber o Alberto Soares refletindo sobre isso. Em vários momentos a morte entra como um tema paralelo, porque se há uma preocupação com a vida e com o comprometimento das ações do indivíduo, obviamente que há uma preocupação com a consciência de que tudo aquilo que está vivo morre. Todos os seres vivos morrem. Então, a filosofia, o existencialismo em particular, tem uma preocupação muito forte com o tema da morte. Então, o tema da morte é algo que está muito presente no romance Aparição. Merece também aí uma atenção de vocês. Não é mesmo? Ok? Me digam então se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer em relação aos conteúdos que nós estamos discutindo aqui. É bem isso, não é, Rita? A Rita comenta aqui que as atividades foram trabalhosas, né? É uma disciplina densa, como vocês viram, né? Mas, de qualquer forma, as tarefas todas ali, elas já preparam vocês para o que vocês vão encontrar na prova. Né? Na prova, vocês vão responder questões sempre muito naquele mesmo espírito das tarefas que vocês desenvolveram aqui na plataforma. Né? As respostas devem ser sempre reflexivas, vocês devem investir muito na escrita clara, né? Que possa ser aproveitada no momento da correção. Eu corrijo as provas pessoalmente junto com os tutores, então nós tentamos ali levar muito em conta essas dificuldades que nós sabemos que a leitura desses romances representam para todo mundo, né? Então nós teremos aí uma consideração bastante forte em relação àqueles que demonstrarem que se preocuparam, né, em fazer a leitura dos romances, em fazer a leitura do livro da disciplina, justamente para subsidiar aquilo que vocês têm a dizer sobre esses livros. Né? Essa é uma orientação importante que eu dou para vocês aqui nesse momento. E é claro que eu, junto aí com os tutores da disciplina, né, me coloco à disposição de vocês, né, para se houver dúvidas que vocês queiram esclarecer antes da prova, vocês podem enviar e-mail, né, ou vocês podem enviar mensagens via plataforma. Eu até sugiro que vocês enviem diretamente para o meu e-mail, porque eu tenho mais condições de responder imediatamente, porque eu consigo abrir o e-mail no celular, consigo responder rapidamente. Muitas vezes, para abrir a plataforma, eu preciso ter acesso a um computador. Né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar e-mails para esse endereço que eu acabei de indicar aqui no chat. Né? Vocês podem anotar, podem ficar bastante à vontade em relação a isso. E de hoje até sexta-feira, vocês têm ainda uma oportunidade de entrar em contato com os tutores. Se houver necessidade de refazer alguma das tarefas, vocês devem usar essa oportunidade, né, de forma que vocês possam garantir a melhor nota possível por essas atividades do ambiente virtual. Ok? Então, mais uma vez, coloco-me à disposição de vocês. Né? Fico disponível para as dúvidas que surgirem. Agradeço a atenção de vocês. Vocês vão observar que essa webconferência vai ficar disponível na plataforma. Né? Enquanto nós estamos aqui conversando, o pessoal do suporte grava a webconferência, né? e ela vai ficar disponível para vocês. Né?
A Rosemaria que está pedindo para que a gente pense o tempo do discurso, o tempo da história. Claro, Rosemaria, né? O que nós chamamos de tempo do discurso, Rosemaria, no romance Aparição, que é lá que surge essa questão, nós estamos nos referindo ao tempo de escritura do romance. Porque considere que o Alberto Soares é um escritor. Ele está escrevendo um romance. Quando ele diz assim, sento-me aqui e escrevo, é o tempo da escrita, o tempo presente no qual ele está. O tempo da história são as lembranças que ele retoma lá do passado e conta. São eventos já vividos em outra época da vida dele, que ele recupera e coloca ali como relato no romance em que ele está escrevendo. Então essa é a diferença, né? Tempo do discurso é o processo de enunciação, né? O processo de enunciar, falar. No caso do Alberto, é o escrever, o processo de escrever. O tempo da história é o tempo ao qual se refere, né, os acontecimentos que ele recupera. Ele não escreve o livro dele no ano em que ele passou como professor em Évora. Ele escreve o livro muito tempo depois daquele ano. É essa a diferença que vocês precisam fazer naquela atividade que pede essa indicação. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Tá? Muito bem, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, né? Sugiro que vocês revejam aqui essa webconferência, né? Porque aí, claro que depois vocês podem abrir a página da disciplina, né, e checando algumas informações, né? Eu tentei fazer aqui a conversa o mais informal possível, né? Para que vocês também possam aproveitar, né? Desejo a todos muito boa prova. Fiquem muito à vontade nessa prova. Já antecipo que vocês vão escrever, né? Mas procure escrever de forma clara, de forma correta, e depois, no momento da correção, junto com os tutores, nós aqui fazemos a nossa parte do trabalho. Ok? Agradeço aos tutores, né? Fico à disposição também dos tutores, caso haja alguma dúvida aí que eu possa colaborar, né? E muito boa prova para vocês, bom seminário, né? Agradecemos aqui o pessoal do suporte que está nos dando assistência na webconferência, né? E a partir do momento que nós encerremos a conversa, a webconferência fica disponível para vocês, tá? Então, boa noite, muito obrigada a todos vocês. Bons estudos para nós.